E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, voltei agora pro canal, agora eu realmente voltei de verdade, com um novo formato, com um novo nome, com uma nova configuração. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, atualmente eu moro aqui na Irlanda. Por que essa mudança? Bom, a partir de agora eu vou trazer pra vocês algumas histórias voltadas aí mais pra mistérios, teorias da conspiração, histórias criminais. Eu vou aproveitar já que eu moro aqui e, enfim, tenho que adaptar também a minha rotina, né? Que eu não consigo mais ter uma rotina de ficar viajando, de ficar dando dicas, e eu quero estar aqui, eu quero estar me comunicando, então por isso eu resolvi fazer essa transição. Então, tanto aqui, como também nas minhas outras redes sociais, tá? Enfim, mudei, fiz essa mudança, essa transição, tô fazendo aos pouquinhos. Eu espero que caso você goste, não deixe de me seguir, não só aqui, como também nas minhas outras redes sociais. Aqui na Irlanda tem muita coisa interessante, não vai ser algo focado só na Irlanda, mas tem muita coisa daqui que eu vou trazer, porque, enfim, gente, aqui tem muita história, aqui tem muito mistério, tem muita coisa pra ser contada. E aí, conforme eu for viajando, eu vou trazer também um pouco disso também, sabe? Então, assim, quero juntar um pouco de tudo aqui nesse canal, fazer um canal mesmo com uma nova perspectiva, enfim, com conteúdos aí, tentar conteúdos diferenciados, vamos dizer assim. E esse é um novo vídeo desse novo formato que eu tô trazendo, e hoje vai ser um vídeo muito interessante, principalmente para quem não tem uma noção, né, para quem não mora na Irlanda, que hoje eu vou falar sobre o maior filme de terror para os brasileiros aqui na Irlanda, chamado Naná. Bom, primeiro eu preciso explicar quem são os nanás atualmente aqui na Irlanda. Os nanás, eles são conhecidos como aqueles grupos de adolescentes, principalmente adolescentes, que andam aí vestidos tanto de moletom cinza como moletom preto. Eles têm sempre uma mesma característica. Eles andam em grupos, provocam desconhecidos, entram em ônibus sem pagar, jogam objeto nas pessoas, roubam bicicletas, motos e até em alguns casos eles também atacam trabalhadores e principalmente imigrantes. Essa palavra naná, ela foi basicamente difundida pelos brasileiros, que é uma abreviação de knackers. Então, basicamente, nanás são gangues de adolescentes que atacam as pessoas, que roubam. Então, eu vou te ajudar a entender um pouco quem são eles, de onde vieram esses nomes e por que eles são conhecidos como nanás. Bom, para entender quem são os nanás, primeiro nós precisamos falar sobre quem são os Irish Travelers. Bom, eles são um grupo étnico originário da Irlanda, e é uma expressão que pode ser traduzida como o povo que viaja. Durante muito tempo, eles estiveram de forma itinerante, deslocando-se de uma região para outra em carroças, acampando temporariamente e trabalhando em diferentes atividades. Muitas famílias de travelers trabalhavam consertando panelas, fabricando objetos de metal, negociando cavalos e realizando serviços temporários nas áreas rurais. E eles possuem tradições familiares próprias, costumes específicos e até também uma língua um pouco diferente, que é conhecida como Cant, Gamon ou Celta. E essa língua mistura elementos do inglês, do irlandês e foi utilizada durante gerações dentro da comunidade. Bom, e vale lembrar, né, e esclarecer aqui que os Irish Travelers, eles são realmente irlandeses, porque tem muita gente que confunde eles com os romanos. Agora que a gente já entendeu quem são os Irish Travelers, a gente precisa entender o que são knackers, quem são os knackers e de onde se originou essa palavra. Originalmente, a palavra knacker não significa nem adolescente, nem criminoso ou traveler. Era usado para descrever uma pessoa que recolhia, abatia cavalos velhos, doentes ou mortos. Em uma sociedade rural, no qual cavalos são essenciais para o transporte e trabalho, essa era uma atividade necessária, mas também era vista como suja e pouco valorizada. Bom, e como várias famílias itinerantes, né, que eram os travelers, eles negociavam muito em relação aos cavalos, eles precisavam muito disso para poder trabalhar, esse nome acabou ficando muito associado a eles. E aí essa palavra passou a carregar um sentido como se fosse ali uma sujeira, uma coisa ruim, uma coisa errada. E com o passar do tempo, deixou de identificar apenas uma profissão e se tornou uma forma depreciativa de chamar toda uma comunidade. Inclusive, isso é um insulto étnico. Eu me lembro muito bem quando a gente estava numa sala de aula que o professor ele explicou por que é muito errado chamar os nanás de nanás ou de knackers. Bom, em grande parte do século XX, os travelers eles foram tratados pelo Estado como se fosse um problema, né? Era ali uma sujeira que eles tinham que varrer para debaixo do tapete.
Eles tentaram fazer com que essas famílias abandonassem seu estilo de vida e queriam que eles aderissem aos costumes, né, dos irlandeses, que são ditos como os irlandeses sedentários, né, os que ficam parados. E com esse novo projeto do Estado, né, para poder, enfim, mudar os costumes dos travelers, eles acabaram sendo aí levados para estacionamentos, terrenos baldios, um espaço para que eles saíssem dessa vida itinerante e se aproximassem mais de uma vida normal. A mudança de endereço não acabou com preconceito. Em muitos casos, apenas tornou uma segregação mais visível. Bom, e mesmo sendo irlandeses, os travelers, eles enfrentam um preconceito muito grande da sociedade. Ainda hoje, existem muitos relatos de pessoas que são recusadas em hotéis, em pubs, restaurantes e estabelecimentos comerciais apenas por serem identificados como travelers. Também existem dificuldades relacionadas à moradia, educação, emprego e acesso aos serviços públicos. Tá, Letícia, mas como que knacker virou sinônimo de arruaceiro, se não tem nada a ver? Isso é porque, com o passar dos anos, a palavra começou a ser usada não apenas contra os travelers. Na linguagem popular irlandesa, algumas pessoas passaram a chamar o knacker como qualquer indivíduo considerado grosseiro, barulhento, agressivo, pobre ou envolvido com comportamento antissocial. E aí que entram os nanás, os adolescentes. Grande parte desses adolescentes arruaceiros, eles não fazem parte dessa comunidade dos travelers. E esse é um pequeno resumo de onde vem essa palavra nanás, né? Porque normalmente são os brasileiros que chamam eles dessa forma. Antigamente eles chamavam de knackers também, mas é como uma forma deles não ouvirem isso. Os brasileiros acabaram usando naná, mas infelizmente, né? Hoje em dia eles sabem o que significa naná, então muitas vezes não é aconselhável você falar essa palavra no meio de muita gente, visto que muita gente aqui já sabe identificar essa expressão naná e sabe ao que se refere. Então uma dica é, toda vez que você vê um grupo desses adolescentes vestidos de cinza, não só de cinza, às vezes eles também estão de preto. Uma dica que eu dou é mude de calçada e tente não enfrentá-los. Mas agora me conta, você já presenciou alguma situação com esses adolescentes? E me conta a sua experiência aqui nos comentários. E mais uma vez, gente, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, tá? Esse começo está sendo muito importante pra mim. Tô, enfim, mudando aqui cenário, tentando trazer tudo da melhor forma e com a melhor qualidade aqui pra vocês. Beijos e até mais!